Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para o nosso painel mais esperado do dia. A nova realidade do mercado de seguros na visão das seguradoras. Quando estávamos planejando o Connection online, nosso time queria muito esse painel, pois acreditamos que é muito relevante entender o que as seguradoras estão planejando, como serão os próximos passos, quais serão as novas possibilidades. Então, com muita satisfação, que hoje temos conosco Roberto Santos e Luiz Gutierrez, Roberto Santos da Porto Seguro, Luiz Gutierrez da Mafre, Leonardo de Freitas da Bradesco e uma ótima e bem-vinda surpresa, Renato Pedroso da Previsul, integrando esse time de forma inesperada. Infelizmente, como todo evento ao vivo, tivemos um imprevisto. Vinícius Albernaz ficou preso numa reunião do Conselho do Banco Bradesco. Acho que todo mundo vai concordar comigo, de repente o Vinícius deve estar precisando de gente para ajudar a contar o lucro lá, né? Que saiu semana passada, né, Roberto? Acho que de repente o Vinícius está... Por isso que demorou demais a reunião. Mas o Leonardo está aqui, brincando, Léo, e o Léo está aqui hoje para representar a Bradesco de forma muito relevante, como ele sempre faz muito bem. Então vou dar, como a gente tem que respeitar as ordens alfabéticas, Léo, vou te dar a palavra para você falar sobre esse tema do nosso painel de hoje e a gente começar essa conversa. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Parabéns ao Clube dos Corretores do Rio de Janeiro, na pessoa do Fábio Zoton e da sua conceituada diretoria, assim como a Educa Seguros pela realização desse evento. Boa noite especial a todos os corretores de seguros, parceiros de negócios, vocês que representam toda a força da nossa distribuição e os colegas, né, das congêneres que nos assistem, que foram citados aí, assim como os executivos que fazem parte desse painel. Estou aqui, como o Fábio disse, representando o nosso presidente Vinícius Albernaz, que recebeu uma convocação de última hora para uma agenda do banco, que ainda está acontecendo nesse momento. E talvez, apesar de não ter tido tempo para me preparar adequadamente para esse momento tão especial, eu pretendo aqui, junto aos CEOs, colegas, compartilhar com vocês algumas abordagens e pensamentos sobre o tema A Nova Realidade no Mercado de Seguros na visão das seguradoras. Antes de falar do mercado de seguros, eu gostaria de fazer uma breve abordagem macroeconômica, que no final do dia eu acho que traduz impactos para o mercado de seguros, né? Hoje eu estive conversando com alguns colegas economistas no Bradesco e há uma percepção de uma recuperação um pouco mais rápida do que se imaginava ou se projetou lá em abril. A economia vem se recuperando em duas velocidades, né? O setor de bens, varejo, o setor de serviços. Alguns setores com maior tração, como o varejo, né? Aí poderia citar o mercado imobiliário, bens de consumo e até bens eletrônicos, né? Até pela própria dinâmica da pandemia. Eu, agora há pouco, estava olhando um gráfico com as séries do IBGE, de vendas de varejo, da pesquisa mensal de serviço, uma pesquisa da indústria, e observava ali a trajetória a partir de maio, tanto na indústria como no varejo. É possível ver que essa recuperação tem acontecido em uma maior velocidade que o setor de serviços. Há um ritmo diferente entre os serviços, né? Então o que interessa é o delta que a gente vê a partir do fundo do poço, né? Quando a gente olha esses dados a partir de julho, produção de veículo, insumos típicos da construção civil, etc., e já olhando para agosto, verifica-se que isso não foi quebrado no mês de agosto e me permitiria trazer essa visão mais construtiva, né? O setor de serviços é mais difícil a mensuração da atividade econômica, além da percepção. A mensuração é mais complexa e traz algumas incertezas do que o setor de bens. Outro dado que acaba impactando o setor de seguros é o mercado de trabalho, né? A população ocupada antes da pandemia vinha em torno de 94 milhões, né? Houve uma queda aí de quase 10 milhões de postos de trabalho, em grande maioria, né, trabalhos informais. É claro que neste último quadrimestre do ano, né, se engatar uma agenda positiva do governo, uma agenda fiscal mantendo o teto de gastos na vigência e a manutenção de algumas políticas de incentivo, combinados com as reaberturas que estão acontecendo, as flexibilizações, né, sem retroagir, eu acho que nós poderemos ter uma recuperação
mais rápida na economia, e eu acho que é isso que todos nós esperamos. O fato é que ninguém estava preparado para essa crise global, né, provocada pela pandemia, porém, como eu já citei, alguns setores se mostraram mais preparados. E o ramo de seguros, por exemplo, ele vem se adaptando diariamente, né, com produtos, soluções digitais que têm contribuído para isso. Na minha visão, o mercado segurador ele vem demonstrando resiliência e vem apresentando resposta aos desafios impostos pela pandemia. Nessa nova realidade, né, que é a proposta da discussão do nosso mercado, eu acho que é essencial ter a consciência e acompanhar essa transformação do mercado. A pandemia vem provocando grandes reflexões, aprendizados e tem conduzido a sociedade para novas práticas. O período que estamos passando, acho que talvez o fato mais relevante é que ampliou a concepção de risco, ou seja, os brasileiros estão mais conscientes em relação aos imprevistos e é oportuno para que os corretores reforcem seus propósitos junto à sociedade, buscando ampliar a oferta de proteção. Eu acho que, diante de tantas inseguranças, a indústria do seguro tem como missão oferecer segurança e tranquilidade, né, para que as pessoas possam enfrentar essa nova realidade da melhor maneira possível e para poder seguir em frente, né? Eu acredito que nós temos um ambiente favorável para falar de seguros e também a gente nota um consumidor mais atento e ávido para conhecer novos produtos, o que, consequentemente, torna essa nossa indústria mais resiliente no momento. Eu acho que a gente percebe também que alguns imprevistos e riscos ficaram mais evidentes. Isso acabou despertando a importância do cuidado com a proteção das pessoas, que passaram a procurar por diferentes modalidades de seguros. Se antes a população tendia a começar a planejar o futuro financeiro, a longevidade só depois de ter filhos, depois de casar, de ter estabilidade financeira, eu acredito que hoje essa mensalidade passa a ser revista e o interesse pelos seguros tende a ser incorporado com mais antecedência. Eu acho que todos nós, seguradoras, a gente começa a repensar produtos, sobretudo focando em benefícios para a aquisição, inclusive das pessoas mais jovens, né? Eu acho que no ramo de seguros houve um redirecionamento do foco para a cobertura de novos riscos, flexibilização de prazos, contratação ágil e, sem dúvida nenhuma, uma corretagem mais dinâmica e mais intuitiva. Nós também percebemos que os canais digitais eles passaram a ser ter um formato desejado e com o suporte das seguradoras, os corretores têm aprimorado seus conhecimentos nessas plataformas, dominando esses recursos, pois eu acho que o desafio é a gente continuar gerenciando o relacionamento com os clientes e assim tendo a possibilidade de identificar suas reais necessidades, cada vez mais com ofertas personalizadas e dinâmicas, né, de forma ágil e precisa, né? Eu entendo que o seguro precisa estar inserido naturalmente no dia a dia das famílias brasileiras, por ser um item primordial, né, que garante tranquilidade no presente e no futuro. E nós, seguradores, né, e vocês, a nossa distribuição, temos a responsabilidade de intensificarmos esse movimento por proteção. Eu acho que, além de a gente reforçar aqui no Bradesco a nossa estratégia multiramo, nós temos buscado fortalecer a comunicação com nossos corretores e até mesmo com nossos clientes, visando atender a expectativas, né, cada vez mais de uma maneira transparente, eficaz. Ou seja, a gente está bem focado num conceito de que a gente está distante, porém mais próximo. Eu, particularmente, vi uma agenda insana de viagens para participar de eventos em todo o Brasil, acho que não é diferente do Roberto, dos outros colegas aqui desse painel, para reunir corretores, né, compreender peculiaridades da nossa distribuição de ponta a ponta no Brasil. Eu acho que essa pandemia traz uma lição profunda e um aprendizado de como chegar em todas as camadas de gestão dentro da nossa empresa de forma eficiente, uma vez que todos nós fomos conduzidos para uma nova dinâmica nas relações entre as empresas e as pessoas. E esse grandioso evento é a prova disso, né? Eu estava vendo agora há pouco a quantidade de pessoas conectadas, né? Vocês que nos oferecem algo de mais precioso, principalmente nos últimos tempos, né? Que é o tempo, né? Que é o interesse de vocês em aproveitar de um evento como esse para a gente poder falar de mercado, falar de oportunidades e do futuro da nossa indústria.
Eu acho que foi necessário a gente revisitar dentro das nossas companhias o nosso modelo de gestão, sobretudo para manter a produtividade, né, priorizando o cuidado com as pessoas, porém muito atentos às ações do agora, que certamente irão acelerar o futuro, né? As mudanças de comportamento que a gente vê, modelos de gestão e de performance em prol da sustentabilidade dos nossos negócios. Apesar da distância, eu percebo que a gente está muito próximo e conectado com os nossos parceiros. Temos buscado o apoio aqui da Universeg, um programa de conhecimento para que a gente possa compartilhar boas práticas do setor, estabelecendo uma rotina de acompanhamento, engajamento e desenvolvimento de novos negócios por meio de plataformas digitais, né, e plataformas virtuais como essa. E para isso a gente tem utilizado, né, webinars, live, videoconferências, para que os corretores compartilhem suas experiências, dúvidas, dicas de vendas e performance nos negócios, para que a gente possa manter nossos times integrados em tempos de pandemia. Eu acho que a falta de visibilidade da possibilidade de podermos nos encontrar nos motivou aqui internamente a criar um programa chamado Com Você Corretor, e essa iniciativa foi lançada no final de maio e tem nos possibilitado interagir com corretores em todo o Brasil. Esse programa surgiu como uma opção de conhecimento, motivação e inspiração para os corretores de seguros. E com isso a gente tem intensificado os treinamentos, né, abordando temas referentes ao cenário atual, dicas de boas práticas, oferta remota de produtos, transformação digital, atendimento multicanal, práticas de gestão de vendas, entre outros, né? Enfim, eu acho que nessa nova realidade do mercado de seguros, nós vamos cada vez mais ouvir falar de vendas empáticas. Eu tenho dito que as pessoas, né, não buscam apenas por produtos e coberturas, mas sim por propósitos e valores agregados que nos proporcionem segurança, conforto e bem-estar. Eu acho que o corretor que melhor compreender isso, ele largará na frente e conseguirá expandir muito a sua carteira de negócio. E falando no corretor, né, qual a nossa visão, né, a visão da Bradesco, né, diante dessa nova realidade? Eu acho que esse novo normal traz desafios, né, como o Márcio Corolano falou agora há pouco, mas também oportunidades para que os corretores ampliem suas abordagens sobre os diversos tipos de seguros. A gente pensando no novo consumidor, né, que está muito mais atento e até mesmo precavido, e uma potencial e desejada retomada da economia, nós podemos ver um novo ciclo para a indústria de seguros, com mais oportunidades para a oferta de seguros como saúde, vida, previdência, bens patrimoniais, o residencial, né, tem crescido muito, e inclusive produtos financeiros. Em um cenário tão dinâmico e competitivo, o que observamos é que o corretor assume cada vez mais o papel de protagonista como consultor de seguros. E com isso, né, ele cada vez mais buscando estar mais próximo do seu cliente, né, até porque muitos corretores estão se conectando emocionalmente com seus clientes nesse momento, para entender suas reais necessidades e cada vez mais oferecer produtos específicos para o momento atual de vida das pessoas, né, inclusive diante dessa nova realidade. As pessoas estão muito mais sensíveis, cada vez mais não buscam produtos, e sim soluções e propósitos. Eu acredito que o corretor, que melhor conduzir suas abordagens, conseguirá ofertar proteção e longevidade financeira. Eu tenho dito, né, que as pessoas, né, e principalmente essa nova geração, essa geração milênios, alfa, elas se movimentam por significado e por propósito. E a profissão do corretor de seguros tem um propósito muito forte. Um outro ponto também, né, eu acho que a venda digital ela tem se tornado um importante exponencial para potencializar a oferta de seguros e, ao mesmo tempo, romper algumas barreiras físicas, né, e atrair uma série de novos perfis, como o que eu falei da geração milênios, né, que traz um rejuvenescimento para o nosso setor. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, mas também estão conectados, né, o que demanda que o corretor acompanhe essas tendências de mercado para cada vez mais oferecer uma experiência de uma consultoria personalizada nas diferentes plataformas que a gente tem hoje, né? Ou seja, sejam lives, FaceTime, WhatsApp, Instagram. Quanto maior o conhecimento da nossa distribuição, maior será a sua capacidade de ofertar consultoria e proteção
alinhado com o momento do cliente e permitindo um engajamento efetivo com as estratégias de negócios da sua corretora. Para encerrar, né, enfim, eu acho que estamos passando por um momento de grandes ensinamentos e a gente observa que a cultura de inovação, transformação e a tecnologia, elas devem estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia de trabalho, o que mostra que a gente precisa estar cada vez mais atento para nos adaptarmos às constantes mudanças que esse novo formato, que essa nova realidade tem acelerado e, sobretudo, buscarmos respostas para reagirmos às demandas desse novo momento. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado por aceitar esse desafio, né, em cima da hora de estar representando a Bradesco. Acho que o que você falou, Léo, é muita coisa do que a gente está tentando mostrar aqui. Com tudo que a gente possa pensar, o mais importante na vida, provavelmente, das pessoas, e principalmente dos corretores de seguros, são as suas conexões. Sejam elas feitas aqui de forma virtual, sejam as conexões que eles trazem já desde antes da pandemia, né, durante as suas carreiras. É isso que a gente quer valorizar nesse momento. Te agradeço pela sua participação. Vamos conversar ainda um pouquinho mais para frente. Vocês devem ter percebido que a gente teve um problema de link com o Gutierrez, e assim eu vou passar a palavra para o Roberto, tirando dessa ordem alfabética. Ao vivo é assim, Roberto, a gente precisa adaptar aqui durante o evento para tentar entregar o melhor possível. É assim para o corretor, é assim para a seguradora, sempre adaptando, né, a cada momento para entregar o seu melhor. Te agradeço de coração. Roberto foi a primeira pessoa desse painel aqui que conversou comigo e que a gente combinou essa participação há muito tempo atrás, né, Roberto? É um amigo de longa data. Te agradeço demais a tua participação. Bom, boa noite a todos, boa noite aos corretores que estamos assistindo. Boa noite, Fábio, obrigado pelo convite, obrigado ao Clube de Corretores do Rio de Janeiro. Boa noite também para os meus colegas de painel, o Gutierrez. De vez em quando, o Gutierrez precisa trocar esse Wi-Fi dele, rapaz. Algumas reuniões da CNSEG, esse negócio dele está travando. Ele tem que gastar um pouquinho de dinheiro e botar uma banda larga melhor lá. Mas tudo bem. Ele não está na Espanha, não. Eu sei que ele está em São Paulo. Semana passada ele estava na Espanha, mas já voltou. E também o meu colega eu queria falar aqui o seguinte, o Gutierrez e o meu colega, a responsabilidade é muito grande da nossa fala aqui agora, né? Porque o Léo veio em cima da hora e falou desse jeito, isso tudo tão bonito. Você imagina se esse cara se preparasse, rapaz. A gente estava ferrado, podia ir embora para casa e ele fechava o painel inteiro, né? O Léo realmente é sempre muito eloquente. Além também de ter toda uma produção à la Bradesco, deve ter até maquiagem, tudo. É um negócio de louco. A Bradesco é a Bradesco, né? O resto é brincadeira. Bom, pessoal, brincadeiras à parte para quebrar um pouquinho de gelo aqui. Desculpa a brincadeira, Léo, mas não posso perder a piada. Bom, eu vou aqui falar um pouquinho sobre navegar um pouquinho sobre o tema aqui, de uma forma que talvez um pouco mais pragmática, sobre o que será, na realidade, o nosso mercado de seguros depois de tudo isso, né? Então, antes um pouquinho de falar do futuro, precisa falar o que aconteceu. Primeiro, eu acho que é importante enfatizar aqui qual era o cenário um pouco antes da pandemia, né? A gente já estava, vamos dizer assim, vamos chamar de crise, mas não numa lua de mel com o órgão regulador, né? A gente eu lembro que a gente estava muito chateado com algumas falas do regulador, e uma especial que eu queria lembrar aqui agora, que dizia, foi publicado numa matéria na época do Valor Econômico, de que o mercado segurador era obsoleto. Vou repetir, o mercado segurador ele era obsoleto, atrasado. Então, eu acho que a primeira constatação aqui é que a pandemia provou que o mercado segurador não é obsoleto, né? Nem era antes de tudo isso aí obsoleto. Todos os meus colegas que estão aqui presentes no painel, todos os meus colegas de outras seguradoras, a gente sabe disso. Nenhuma seguradora ficou sem emitir seguro durante esse período, né? Lá na Porto Seguro, no primeiro dia, nenhum dia a gente deixou de emitir uma pólice que é por conta de ter que mudar o pessoal para trabalhar remotamente.
Não houve um dia em que a gente deixou de pagar sinistro por conta de ter que se adaptar ao isolamento social. Em um dia a gente teve que deixar algum segurado nosso na mão, sem a necessidade de um serviço solicitado por conta da adaptação à pandemia. Então eu acho que isso aí, de certa forma, foi até um tapa de pelica no regulador que fez uma colocação dessa de que o mercado segurador é obsoleto. Então acho que essa é a primeira consideração que eu queria falar. E toda essa potência que o mercado segurador tem, isso se faz muito mais real durante a pandemia, porque o mercado já vinha passando por uma adaptação digital. Eu não gosto de falar de transformação digital, mas uma adaptação a ferramentas digitais. Todas as seguradoras têm uma agenda digital, até porque se alguém não tivesse, nessa hora agora do isolamento, ia passar um sufoco danado, né? Então todo mundo tinha uma agenda digital. E isso vai ser muito importante para o futuro, né? Eu acho que isso aí é algo que já estava na agenda e se mostrou eficaz, eficiente. Durante o período do isolamento, a gente está percebendo o seguinte: as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais acelerada. Eu vejo lá na própria Porto, a gente tem um monte de projetos que já estavam em curso, mas por conta do isolamento, tudo tem sido muito acelerado. Acho que uma característica também do trabalho remoto é uma maior produtividade. A gente está percebendo que as coisas estão sendo entregues com mais velocidade. As reuniões acontecem com maior eficiência. As reuniões estão começando no horário, estão terminando no horário. Isso está tornando o executivo, os funcionários mais eficientes, mais produtivos. Acho que isso é uma coisa que, mesmo depois do isolamento social, veio para ficar. A própria adoção de ferramentas para reunião remotas, eu acho que isso aí foi um marco. Poxa, era muito comum, o Léo sabe disso, todos, o Gutierrez também, fazer um bate-volta, às vezes. Pega um avião para ir ao Rio, para ir a São Paulo, fazer um bate-volta, BH, fazer um bate-volta. Desculpe, bate-volta já era, né? Não tem mais bate-volta. Reunião, para pegar um avião para fazer uma reunião, não faz mais. Vai fazer aqui no meio remoto. Eu mesmo pretendo usar a ferramenta até para determinadas reuniões quando eu estiver no escritório mesmo, porque é mais produtivo. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que o mercado segurador, acho que não só o mercado segurador, a indústria brasileira, ela tem um problema sério de eficiência, né? O custo do brasileiro de fazer entregas é muito inferior quando comparado com outros países. Então, eu acho que a pandemia forçou o brasileiro a se adaptar, a ter mais eficiência pela busca da eficiência. E isso é um ponto assim muito marcante, né? Lá na Porto, a gente tinha, no passado, alguns anos atrás, uma preocupação muito grande com essa questão da transformação digital. A Porto Seguro ela se traduz por uma essência, uma filosofia empresarial de atender bem, mesmo que isso custe muito mais caro, né? A gente, por exemplo, tem a nossa estrutura de prestação de serviço, ela é formada por prestadores exclusivos nossos. Toda a parte do nosso de atendimento telefônico na empresa é de funcionários próprios, a gente não abre mão disso. E a gente se preocupava, né? Puxa vida, quando vier a transformação digital, a gente vai perder esse diferencial nosso. O que a gente está vendo na prática não é isto, né? A gente está conseguindo encantar o cliente, o consumidor, em sua jornada, mesmo com atendimento digital. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Nós começamos já há algum tempo, antes da pandemia, o atendimento via WhatsApp. E não é por coincidência, durante o isolamento social, as pessoas estão dentro de casa e estão usando mais o WhatsApp também. Então a gente avançou, a quantidade de atendimentos que a gente fazia por WhatsApp era menor, agora está muito maior. E dentro do WhatsApp a gente usa chatbots, robôs para fazer atendimento. Aí a gente ficava assim lá atrás, né? Caramba, um robô vai fazer atendimento, a Porto vai perder a qualidade dela. Não, o que a gente está percebendo é que a gente consegue contemplar melhor a jornada do cliente com tecnologia. Esses dias a gente teve o atendimento de uma cliente que precisou acionar um guincho num local ermo e ela estava muito preocupada. Como é que ela foi ligar para a companhia?
lá na nossa URA, ela viu que tinha uma mensagem para usar o WhatsApp e ela foi para o WhatsApp. E ela preocupada, pô, como é que eu vou dar uma referência? Como é que vão me achar aqui numa estrada de chão, no local que ela estava, bem ermo? Que referência que eu vou dar do local onde eu estou? Provavelmente baseado numa experiência anterior dela com a própria Poto ou com outra congênere, de que alguém perguntou para ela no telefone, dá um ponto de referência onde se encontra. E ela preocupada com isso quando ela foi surpreendida positivamente quando o robô disse para ela o seguinte, me envia o localizador, né, coisa que você não poderia fazer pelo telefone. Então ela encaminhou o localizador e ela ali ficou bem mais tranquila, porque o robô encaminhou para o prestador de serviço a exata localização onde a segurada estava e rapidamente o prestador conseguiu alcançá-la e socorrê-la. Então é disso que a gente está falando, né? Essas mudanças que no passado nós seguradores e os próprios corretores também enxergavam como uma ameaça, tem que ver como oportunidade, né? Lá na Porto Seguro a gente tem uma aceleradora já há alguns anos, que vocês devem ter escutado falar, de startups, que é a Oxigênio. Então a gente sempre procura enxergar nas startups oportunidades de melhorar a jornada do cliente. Eu acho que o corretor, durante muito tempo, resistiu muito a essa questão do mundo digital, preocupado que o digital era uma ameaça porque a venda ia correr pelo mundo digital e aí ele seria substituído por uma venda online. Eu acho que talvez o maior legado, um dos maiores legados que fica do isolamento social é que o corretor percebeu também que pode utilizar o mundo digital como uma ferramenta para melhorar a sua performance, principalmente usando ferramentas tecnológicas e redes sociais. Né? Para quê? Para que não só fazer venda, mas geração de leads, uma aproximação maior com o cliente. Eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que o corretor já está surfando nessa onda. Muitos corretores estão procurando as empresas, até procurando ajuda. Lá na Porto Seguro nós temos treinamentos para corretores em redes sociais. Isso está ajudando muita coisa, né? Outro ponto que eu queria destacar também, que fica para o futuro, e a pandemia ajudou. Olha, pessoal, nas 3 primeiras semanas, talvez nas 2, 3 primeiras semanas do isolamento, foi uma insegurança muito grande, uma incerteza muito grande. A gente não sabia exatamente qual seria o tamanho do impacto que a gente ia sofrer, que a nossa indústria ia sofrer naquela ocasião. E uma coisa bacana que aconteceu, eu acho que isso ficou também, é que nós, seguradores, muitos colegas de outras seguradoras que a gente já se conhecia, a gente se aproximou muito, né? Embora concorrentes, somos amigos e pintou uma coisa muito importante de lutar pela até sobrevivência, talvez uma palavra mais forte, mas pela saúde da indústria de seguros. Naquele momento todo mundo achou o seguinte, pô, não adianta ficar cada um por si só. Eu acho que isso foi muito bacana, né? O Gutierrez está aqui, a gente fala muito, o Vinícius não pôde vir, o próprio Gabriel, o Ferrara da Tóquio, o Murilo, meu amigão na HDI, o Magnarelli na Liberty. Enfim, a gente está se falando muito, conversando muito, um sentimento muito mais profissional, de institucional, de zelar pelo que é melhor para o mercado de seguros, né? Apesar de concorrentes. Então, acho que foi muito bacana. Eu cito como exemplo, por exemplo, toda a discussão da 382, né? Talvez em outras ocasiões seria muito mais difícil. Aqui não, a gente conseguiu desenhar algo em comum, sentamos juntos com a FENACOR para poder desenhar uma solução que fosse boa para todo mundo. Estamos usando a mesma metodologia agora também para desenhar algo em conjunto em relação ao LGPD, para que todos... Nenhuma seguradora é obrigada a fazer a mesma coisa, mas se a gente consegue desenhar alguma coisa que seja boa para as seguradoras e boa para os corretores, isso é muito positivo, né? Isso é muito legal. Para vocês terem uma ideia dessas trocas todas que a gente tem feito, por exemplo, lá na companhia a gente está acompanhando de perto como é que vai ser o retorno para a empresa, né? A gente não voltou. E uma das coisas que eu aprendi com o Ferrara na Tóquio, Roberto, os japoneses me deram aqui que eles estavam querendo algum indicador. Eu gosto muito de número, né? Eu gosto de processo, eu gosto de número. Eu não sou engenheiro, mas sou administrador, mas eu queria algum indicador. E o Ferrara me falou assim, olha, a gente tem aqui, os japoneses mandaram para a gente se é o seguinte, lá no Japão eles olham a média móvel semanal dos últimos 7 dias, uma vez por semana, pega os últimos 7 dias e calcula quantidade de mortes para cada 1 milhão de habitantes em cada município. Então, se você tem uma sucursal em Fortaleza, você deveria ver o seguinte,
quantas mortes estão acontecendo em Fortaleza para cada 1 milhão de habitantes, na média móvel de 7 dias, que você vai ter uma tendência. E o número mágico dele lá é 3. 3 mortes. Se você tiver mais de 3 mortes, eu não deveria voltar. Enfim, claro que a gente fez algumas adaptações, estamos acompanhando, não voltamos ainda, estamos acompanhando, mas legal fazer isso, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que não aconteceria antes. A gente está trocando, inclusive, experiências das empresas. Também já passei muita coisa do que a gente faz na Porto Seguro para os colegas das seguradoras, né? Então, isso é uma coisa também que é uma realidade. O mercado deixou de ser um concorrente, de ter concorrência desleal. Agora, eu acho que a gente continua na concorrência, continua brigando por suas empresas, mas num jogo limpo e principalmente olhando o que é melhor para este seguro, para o mercado de corretores e para o mercado segurador, para fazer uma coisa saudável. Eu acho que é uma coisa muito importante. Outra questão que eu acho que a pandemia nos fez pensar e fez avançar projetos nesse sentido, acredito que todos os meus colegas de outras seguradoras estejam agora pensando em cima disso também, a necessidade de se ter produtos talvez assim mais modernos, eu diria. Do que eu estou falando aqui? Eu não estou falando aqui, o capítulo à parte, posso falar um pouquinho também sobre a questão dos seguros intermitentes, são Pay As You Drive ou Pay How You Drive, mas eu estou falando aqui sobre a estrutura de fazer seguro no Brasil. Eu sei que o Gutierrez, lá na Mafre, tem uma iniciativa muito bacana na questão de quebrar um pouco a questão do segurez. Acho que isso é um ponto importante. A gente usa termos muito difíceis para o consumidor entender. A gente precisa mexer nisso. A própria apólice da gente, né? Todos os seguros, uma grande, 99%, são seguros anuais, com vigências anuais. Eu trabalho em seguradora há 40 anos, completei agora em 2020, e desde que eu comecei lá em 1980 na Sul América, era uma apólice que começava a vigência às 24 horas do dia tal e terminava às 24 horas do dia tal. Terminava não, termina, ainda é assim. Então eu acho que a gente precisa de produtos mais flexíveis, diferentes. Talvez até uma linha de produtos para assinatura. A gente está fazendo algumas experiências na Porto Seguro. A gente lançou um produto chamado Repara, que é uma parte, não é nem seguro, que a gente começou com a Porto Faz vendendo um serviço avulso, e aí a gente criou um produto de assinatura. Então, eu acho que essa coisa, essa espinha dorsal que a gente tem de ter uma apólice com vigência anual, a gente tem que quebrar um pouco disso. Acho que tem oportunidade aqui. E a pandemia, eu acho que provocou isso aqui, né? Aliás, falar em palavra feia, né? Acredito que boa parte aqui da audiência não sabe o que significa essa palavra, né? A gente fala pouco nela. Acho que seria a palavra mais feia do português, faz parte do mercado segurador, que é o frontispício, né? A gente até hoje ainda tem o frontispício. O frontispício o que é? É a primeira página da apólice, aquela folha onde sai a vigência, o objeto do seguro ali. Então isso é horrível. Eu acho que a gente precisa evoluir para isso e ter produtos mais simples e mais modernos, né? Com relação à realidade também do mercado segurador futuro, fala-se muito agora durante a pandemia, algo que já se falava muito, de seguro intermitente. A própria SUSEP soltou uma circular nesse sentido, né? Nós, na Porto Seguro, não enxergamos ainda como, para os próximos anos, que seja uma realidade o avanço dos seguros no Brasil, em especial dos seguros automóveis. Por quê? A gente vem monitorando isso há muitos anos, fora do país, principalmente. Acompanhamos as iniciativas que estão aqui em andamento no Brasil, mas eu acho que tem um problema aqui cultural ainda muito forte que impede o avanço desses produtos. Primeiro que as pessoas acabam sendo iludidas achando que esse seguro é barato. Não é um seguro barato, né? O seguro, quando você faz ele por um período maior, naturalmente você dilui o risco. E você fazendo um seguro especificamente para aquele momento, você está cobrando mais caro por conta daquilo. E a segunda questão também é a cultura da pessoa ter que ligar o seguro e desligar o seguro. Imagine que a lei de Murphy vai funcionar. O camarada liga, esquece de desligar, está pagando. Ou sai de casa, esquece de ligar, acontece o sinistro. Por que eu estou falando isso da questão cultural? No nosso monitoramento que a gente tem feito aí das iniciativas, principalmente no Brasil, e já fazemos há muito tempo fora, o índice, o churn, quer dizer, o índice de cancelamento, é muito elevado. São seguros mensais que o camarada contrata, paga uma grana mínima por mês, né? Um prêmio mínimo, vamos dizer assim, e paga por a quilometragem ou por tempo de rodagem que ele tem. E a gente vê que o cancelamento é muito grande, pela falta de comodidade e também não é barato. Acaba percebendo que isso é barato. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Não é uma coisa que vai impactar, pelo menos nos próximos anos, o mercado segurador. Isso na nossa leitura. Agora, uma coisa muito importante aqui que eu queria dizer
é que nós somos, a nossa indústria, nós somos privilegiados, né? Nós, corretores de seguros, seguradores, fomos trabalhar nessa indústria, a gente meio que acaba indo para lá por acaso, né? Eu lembro, eu não fui trabalhar em seguradora porque eu, desde criança, queria trabalhar em seguradora. Muitos corretores vão trabalhar em seguro, na sua empresa porque o pai era dono da empresa, ele foi, então surgiu uma oportunidade e tal. Mas no fundo a gente acabou sendo abençoado, porque a gente olha para outras indústrias, indústria do turismo, a indústria da aviação, eles foram duramente impactados. Não vai ser mais a mesma coisa depois disso. Agora, para a gente, não. Eu acho que a indústria de seguros vai sair fortalecida dessa situação toda. Eu acho que o seguro não será mais a mesma coisa aqui. As pessoas, como o Léo falou aqui, elas tiveram uma ampliação da percepção do risco com a pandemia. Era muito comum um camarada fazer um seguro de incêndio na residência dele, porque ele viu um incêndio num prédio vizinho e ele procura alguém, você mexe com o seguro para poder fazer o seguro residencial. Hoje, muitas vezes, procura o gerente do banco para poder perguntar sobre isso, né? Então, com a proximidade do risco, as pessoas percebem a necessidade de proteção. Por que nos grandes países desenvolvidos, a penetração do seguro no produto interno bruto é maior? Porque são países que já passaram por guerra, né? Principalmente na Europa, no Velho Mundo, você teve guerras. Então, as pessoas tiveram a percepção, a ampliação da percepção do risco, a proximidade do risco. E é isso que aconteceu no Brasil. O Brasil nunca teve guerra, então não tinha percepção de risco. Está tudo muito bem, moro num país tropical, abençoado por Deus, né? E bonito por natureza. Já dizia lá atrás Jorge Ben. Mas o ponto o risco existe. Está aqui uma pandemia, muita gente, infelizmente, falecendo, pessoas próximas. Queria até citar aqui uma homenagem ao meu grande amigo que nos deixou durante a pandemia, o Minas Alfonso Maror de Cian, da baluarte do mercado segurador brasileiro e aqui do Rio de Janeiro, ex-presidente do sindicato, ex-vice-presidente da Sul América, pessoa fundador do CVG também, eu acho que cabe aqui o registro. Então, mas essa pandemia trouxe isso. Eu acho que a indústria como um todo vai sair fortalecida depois de tudo isso. E esse seguro de vida, né? O seguro de vida, quando aconteceu a questão da pandemia, quase todas as seguradoras tinham exclusão para a pandemia. É claro que a gente teve que ser responsável, no primeiro momento, fazer algumas simulações para ter uma ideia do impacto financeiro nas carteiras, mas logo a gente sabia, desde o início, que as seguradoras teriam que dar cobertura, porque era uma questão institucional aqui. Isso tinha a ver com a definição do futuro do seguro de vida no Brasil. Então, eu acho que o seguro de vida vai sair muito fortalecido. O seguro saúde, que passa por uma grande transformação depois de ter chegado no fundo do poço, a saúde suplementar no Brasil. Eu acho que abriu-se um leque. A gente ainda está apanhando muito, mas eu acho que tudo vai ser diferente depois dessa pandemia, né? E também, né, seguro residencial. As pessoas cada vez mais vão olhar para as suas residências como um local de abrigo, vão querer melhorar a situação do seu lar, ter mais conforto e, naturalmente, mais proteção também, né? Então, eu vejo assim. E para finalizar, já que eu falei pra caramba aqui, eu queria dizer o seguinte, uma outra questão também de realidade futura, não vamos nos iludir pensando aqui que no futuro o atendimento comercial vai ser remoto. Eu não consigo imaginar, depois que acabar isso, que uma seguradora não tem uma estrutura comercial para atender seu corretor. Eu acho que a gente vai ter que ter um modelo híbrido, sim, muitas vezes, interagir com o corretor, com o cliente dele, numa live, numa reunião por Zoom, que seja. Mas é claro que o calor humano, de ter que visitar o corretor, de ter que ir lá com ele, fazer uma visita junto com o cliente, junto com o promotor, isso vai continuar existindo. Lá na Porto Seguro, a gente já definiu que a gente vai ter um modelo híbrido, né? Não só na área comercial, mas também na parte interna, no back-office da empresa, né? E só para terminar, eu queria dizer o seguinte, olha, tudo isso aconteceu, transformação digital, mas o corretor ele é insubstituível nisso e os funcionários da empresa também. Por mais que você tenha questões, todas as oportunidades digitais, tem que ter alguém para ter que ter inteligência, para entender a necessidade do outro lado. Por mais que a gente tenha ferramentas de inteligência artificial, a gente vai ter que ter gente
para poder tocar tudo isso, para desenhar tudo isso e fazer tudo isso acontecer. Então, o corretor, na minha visão, as pessoas, e especialmente o trabalho do corretor, é insubstituível, porque o corretor é para sempre. Muito obrigado. Eu podia... Tem acho que uns 10 itens, pelo menos, aqui que eu selecionei para comentar sobre a sua fala. Em função do tempo, eu vou deixar... Primeiro, Gutierrez, queria te pedir desculpas. Nós precisávamos ser os primeiros, né? Quando vocês falaram muito de atendimento híbrido, esse evento, ele também é um evento híbrido, né? Nós estamos aqui de forma presencial e vocês de forma online. Então, até os sistemas que se usam hoje, a gente vem muito bem obrigado nas lives totalmente online, né? Que os sistemas já estão testados, já estão homologados dentro dos sistemas das próprias companhias. E todas as equipes de vocês hoje se esforçaram junto com a nossa durante todo o dia para que isso estivesse muito bem. Infelizmente, o ao vivo é assim mesmo. Link de rede grande de TV dentro do Brasil e fora do Brasil cai de uma hora para outra com um repórter falando no meio, né? E mais preparado que esteja, via satélite, tudo isso. Então, ainda bem que você está aqui com a gente de volta, invertemos o Roberto na hora que você caiu, e não vamos certamente perder nada da tua fala e da tua contribuição agora. Obrigado pela tua presença. Ao contrário, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se foi uma falha sistêmica ou foi uma coisa que a gente montou porque eu tinha vontade de falar depois de Roberto. Então eu acho que eu fugi, voltei, agora eu posso falar depois de Roberto. Roberto, desculpe, era uma vontade, né? Não, mas gente, essas coisas... Sei, foi uma pegadinha sua, né? Isso, é uma pegadinha. Não, sabem o que acontece? Nós não temos que esquecer de que, igual que no presencial, às vezes o carro não liga, ou que temos qualquer tipo de problema também, no no presencial, lo online, vamos a ter essa problemática, né? Por quanto, beleza, aqui estou, que é a parte boa, e vamos a começar. Eu me perdi uma parte da apresentação, mas eu acho que vamos a estar todos bastante em comum. Eu gostaria de falar, vocês falam, qual é a nova realidade? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, ninguém estava pronto para essa situação. Ninguém estava pronto para essa situação, porque ninguém, por mais que estudara até nas escolas de negócio, eu esta manhã brincava com um colega que nas escolas de negócio, quando se falava de pandemia, em los escenarios piores, se colocaban cuáles eran os mortos, né? Mas nunca uma paralisação da economia do jeito que aconteceu. Uma crise sanitária que leva a uma crise econômica, não ao contrário, né? Então, de repente, foi afectada todas as actividades e todos os países. E isso é uma situação nova. Tivimos todos nós, e aqui estou falando dos corretores, das companhias, de os parceiros, de absolutamente todos, tivemos que fugir, porque isso não foi home office, foi fugir de uma situação de pandemia. E tivemos que sair de home office, e eu acho que o primeiro show foi esse. A gente viu um show, e Roberto antes falava, muita gente falava de um mercado obsoleto, de um mercado que não tem soluções, que não tinha inovação, que não tinha digital, que não era digital. Gente, o mercado asegurador saiu em 48 horas, continuamos atendendo a nossos clientes e, por quanto, fomos capazes de demonstrar que a gente tem um avanço tecnológico muito mais além de lo que muitos acreditavam, né? Isso foi o primeiro show. Saímos. O segundo foi manter nosso serviço. E aí, todos nós conseguimos manter nosso serviço. Posso falar que, por exemplo, na Mapfre, conseguimos que a satisfação do cliente medida en el NPS melhorara muitos pontos. E acho que na maioria do mercado aconteceu. ¿Por quê? Pues seguramente porque até os clientes acreditavam que a gente não era capaz e fomos capazes. E vou a falar uma coisa para vocês. Tivemos que cuidar de nossos clientes, tivemos que cuidar de nossos parceiros, tivemos que cuidar de os corretores, tivemos que cuidar de os guincheiros, das oficinas, e a gente cuidou. Mas vou falar uma coisa e agora vocês todos estão me escutando. Parabéns, gente. Parabéns. Porque o corretor de seguros, igual que o resto da indústria, dio um show de bola. E a gente demonstrou que somos capazes de, en esa pandemia, con un home office, continuar atendiendo a renovaciones de nuestros clientes, continuar atendiendo o servicio de nuestros clientes y continuar por perto de nuestros clientes, até realizando acciones comerciales. Por cuanto, eu acho que eso es para
parabenizar a todos vocês. Não só as companhias de seguros fuimos capazes de reagir, os corretores todos também. E muita gente pensava, não, os corretores maiores vão ter maior facilidade, mas os corretores pequenos reagiram exatamente igual, pegaram seu laptop, foram para casa e foram capazes de continuar atendendo a todos os clientes. Então, a minha primeira fala é parabéns. Vocês dieron un show de bola y todos nos acompañamos ese show. Vamos, me disculpan, eu não quero colocar na boca de ninguém, mas calamos moitas bocas e eu acho que moita gente não vai poder voltar a falar algumas besteiras que foram faladas em nosso mercado. Então, esse show que dimos todos, eu acho que nos coloca na posição que realmente merecemos pela actividade, pelo que somos capaces de fazer e por como reagimos no mercado e no atendimento de nossos clientes. Chega um momento de atender esa nova realidade e voltar. Roberto falaba de indicadores. Nós na Mafre tivemos um concepto. Já temos o 79% de nossas sucursais abertas. Eu pergunto a moitos de vocês. Estando as concesionarias abertos, estando os dealers abertos, estando os restaurantes abertos, estando os shopping abertos, estando o comercio aberto, os nosos clientes comunes están aí fora, e estando a grande maioria de vocês voltando, o nosos clientes están lá, a compañía de seguros ten unha responsabilidade de estar lá. Si realmente falamos que somos persoas que cuidan de persoas, temos que estar por perto das persoas. Que estamos facendo nós? Estamos acompañando a evolución de cada unha das cidades con a autonomía de cada xerente de sucursal. Para qué? Para si os corretores están voltando, si a legalidade, os gobernadores, o prefeito están falando que volten, a xente acompaña. Tivimos en moitos casos que ir e voltar, mas estamos acompañando esa actividade. Por qué? Porque temos que estar por perto da realidade de todos nosos asegurados e, sobre todo, por perto da realidade de vocês. E temos que estar activando esa situación de economía que moitos de mis colegas já falaran que podemos ter unha retomada moito máis rápida, né? Entón, tivemos que desenvolver unha serie de soluções e aquí eu vou a falar un pouco do futuro. É verdade que estamos en unha realidade distinta. É verdade que moitas compañías de seguros vimos que o servicio pode ser mantido aínda en home office. É verdade que se nos abriron novas portas e novas janelas de comunicación, de interacción. É verdade que esa pandemia nos unió. Eu falei já moitas veces que en unha situación de isolamento, todo o mercado asegurador estuvo máis por perto que nunca. En una situación en que usábamos las tecnologías, fuimos más importante a reacción personal y o relacionamiento que nunca. Y en las peores condiciones que nunca vivimos y que yo nunca viví en 32 años en un mundo de seguro, en un montón de países, a gente fue capaz de reagir y estar por perto de todos os parceros. Y fue común. Eu non vou a falar, disculpen, eu ni gostaria, mas eu non vou a falar da Mafre ou de X corretor, non, eu vou a falar do sector, de todas as companhias do mercado, de todos os corretores. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de reagir e acompañar a nosos clientes. Agora se plantea unha situación nova. Unha situación nova que, se me permiten, o COVID, o coronavirus, non foi un agente de cambio. Moita xente falan que o COVID é un agente de mudanza, eu non acredito. O COVID non mudou nada, o COVID acelerou o home office e o planexamento de digitalización tecnolóxica e de transformación que moitos de nós já tiñamos avanzado. Acelerou o relacionamento con o cliente, acelerou as novas plataformas tecnolóxicas, acelerou os novos sistemas de relacionamento. E agora temos que surfar en esa onda, xente. Temos que, como Roberto falaba, temos que ser capaces de imaginar novos produtos. Imaginar una forma de falar con os clientes máis fácil, imaginar novos sistemas de facturamento, novos sistemas de pagamento, novos sistemas de comercialización, porque eso va a ser vital. Eu vou falar unha cosa para vocês. O mundo está mudando a unha velocidade absoluta. Hoxe eu estaba falando con unha persoa de innovación e me falaba que seguramente unha menina que ten 5 anos hoxe vivirá 150 anos, mas en los próximos 15 anos sufrirá máis transformacións que a gente sufrió na vida toda, porque en 15 anos va a mudar absolutamente todo. Eu gostaría que a xente durante moito tempo estive falando de como temos que reagir a la nova realidade, mas era como ya llegará no futuro, né? Esa pandemia nos dio un golpe aquí en la cara, a gente dio 3 voltas e cayó de pé. Beleza,
mas todo está mudando y tenemos que reagir. Y tenemos que reagir de realidad y de verdad. Tenemos que pensar en sistemas predictivos de venda. Tenemos que pensar en analizar nuestras carteras. Estoy falando para todos vosotros, corretores. Yo ya no estoy falando, porque ya mis colegas falaron de lo que tenemos que reagir aquí dentro. Aquí dentro tenemos que ser más flexibles, tenemos que diseñar nuevos productos, más modernos, soñar con qué es lo que el cliente está queriendo y ser capaces de nos adaptar a las nuevas demandas. Mas con eso no da. Por qué? Porque hoxe un monto de brasileiros que nunca escutaran ni estiveron dispostos a escutar do seguro van a estar dispostos. Un monto de brasileiros percibieron, como ya fue falado, todos nos hallamos que somos inmortais, que somos superhéroes, mas no somos. Entón, de repente vimos que colegas e que xente moito perto de nós more. Vimos que comercios poden caer, que a situación económica é dramática. Entón, moitos brasileiros van a estar dispostos a escutar de lo que nunca escutaron y, me disculpen, de lo que nunca falamos para eles. Y tenemos que ser ciente que eso é verdade. Eu já falei con moitos de vocês moitas veces. Eu lembro una presentación que eu fiz en Río, que moitos de vocês já asisteran, donde eu falaba, temos que dar a oportunidade aos clientes de falar que non, porque moitas veces non dimos a oportunidade de falar que sí, porque estábamos asegurando aquele carro ou aquele residencial e non ofertábamos nunca o seguro de vida, ou íbamos a unha empresa e falábamos de un seguro e de outro non. E a xente ten que comenzar a facer. Entender que os clientes están dispostos a escutar, mas estar disposto a escutar non significa que van a facer unha filera na porta de súas corredurías. Xente, non va a acontecer así. Eles están dispostos a escutar, mas a xente ten que llegar lá. Todos nós, e vocês especialmente, ten que llegar lá. Ten que ir a falar en ouvido deles que están dispostos a escutar. Realmente están dispostos, mas temos que facer unha acción proactiva. Vamos a ter que utilizar, y repito, nuevos productos, nuevos sistemas, mas también vamos a ter que analizar nuestra actividad y reagir. Vamos a ter que estar más por preto de los clientes y llegar a eles para falar de una forma consultiva. O corretor de seguro, siempre falamos que es un consultor de seguro y tiene que hacer una venta consultiva, mas agora ya es una realidad, no es un futuro. Você va a ter que analizar todas as necesidades do cliente y dar soluciones para ele, ainda que para que ele possa falar que no quiere. Mas ele vai saber que você ofertou. Eu moitas veces brinco que o peor que pode acontecer con un corretor, e vocês saben que eu vendí a vida toda con vocês, né? O peor que pode acontecer con un corretor é chegar a un cliente e falar, cara, preparé esa proposta de un seguro de vida para você, e que el cliente fale que no quiere. Mas eso non é verdade. O peor que pode acontecer con un comercial é que você llegue a seu cliente e fale, cara, como você é asegurado mío, eu preparé esa proposta de seguro de vida, e ele falar, no, mas eu já fiz ontem con un colega de você. E você falar, mas por que non fiz comigo? E ele responder, você tamén vende vida. Eu achaba que non, você nunca me ofertou. Esa es la peor cosa que puede acontecer. Tenemos que dar la oportunidad al cliente de falar que no. Oye, que está dispuesto a escuchar, mas vamos a tener que llegarla con una venta consultiva, con sistemas de Advanced Analytics para analizar nuestras carteras, para hacer sistemas predictivos de cross-selling, de upselling, de saber cuáles son los clientes que tienen mayor protección a o renovación, o a cancelamiento, o a hacer una compra de seguro residencial, o de vida, o de X. Tenemos que llegar a las pequeñas empresas, gente. Só el 10% de las pequeñas empresas de ese país tiene un seguro, mas voy a chutar, ¿sí? Yo estoy seguro que el 50-60% de las pequeñas empresas de ese país y los autónomos nunca recibieron una oferta de seguro, que no fuese la habitual del carro o del seguro residencial. Entonces vamos a tener que ser proactivos. Y todo eso misturado con una situación nova donde se nos abrieran nuevas janelas. Roberto falaba, videoconferencias por Zoom, videoconferencias con cliente, utilización de WhatsApp, utilización de chatbot, utilización de robot para analytics, utilización de todos los sistemas predictivos y de tecnología y conocimiento digital. Más al final vamos a tener que utilizar todas esas herramientas, y las antiguas también, porque el face-to-face no murió, porque el visitar a un cliente no murió, porque a fala y a venda consultiva va a ser lo que marque, siempre marcó nuestras realidades y va a continuar marcando. Sella presencialmente, sella por WhatsApp, sella por videoconferencia, sella por FaceTime o sella por lo aplicativo que tenía que ser. Y otra cosa importante,
Todos nós, e isso também vocês escutaram falar de mim muitas vezes, mas hoje eu quero que vocês comecem a reagir. Todos nós somos híbridos. Muitos de vocês já compraram por internet, mas isso não significa que não vão a comprar presencialmente e não vão a pisar nunca mais uma padaria para comprar o pão. Muitos de vocês já foram a Airbnb, mas isso não significa que vocês não vayam a utilizar um hotel. Somos híbridos. E nossos clientes também. E temos que ser omnichannel. ¿Para qué? Para que atender a ese cliente y hacer esa venta consultiva y hacer ese... Porque no só é uma venda consultiva, nós analizamos, temos que analizar quais são as necessidades de nosso cliente neste momento, mas daqui a um ano as necessidades dele podem mudar e temos que fazer esse análise. E vamos a fazer por las vías tradicionales, e-mails, presencial, visitas, reuniones, e também por las nuevas vías. E que o cliente seja quem escolha, porque todos nós também escolhemos. E já temos clientes y todos nos que a veces van a querer presencial, a veces van a querer por teléfono, a veces van a querer por internet, a veces por WhatsApp, a veces por un Zoom y videoconferencia, a veces por un Teams y una reunión, a veces información para leer y consultas, a veces por un chatbot. Y tenemos que ser capaces de dar todo eso. Para eso que tenemos que hacer, gente. Estar más por perto todos nos. A industria aseguradora en seu conjunto. Y as companhias de seguro e os corretores temos que estar absolutamente da mão. E absolutamente da mão não é o que até agora estivemos, que também temos que estar por perto de escutar a vocês, de ver quais são as necessidades, de desenhar produtos a quatro mãos, de ver exatamente o que precisa o cliente, mas também de todas essas novas tecnologias, de aplicativos, de Advanced Analytics, de análise de predicción de cancelamentos, de análise de predicción de venta, de tendencia de compra, de cross-selling, de upselling, porque eso no es ya el futuro. Eso es a realidade de hoje. O COVID simplemente nos pegou y nos lanzó 3, 4, 5 años para el frente. Y a gente cayó de pie y dimos un show de bola y calamos moitas bocas, mas agora temos que continuar surfando nessa onda. No baixen da onda, no comiencen a mergulhar, continúen surfando la onda, no caigan y conten con a gente para avanzar en ese camino. Gente, me escutaron moitas veces. Falábamos de mudanzas, después falamos de pensar fora da caixa. E eu levo já um ano falando, não pensemos fora da caixa mais, fagamos fora da caixa. Chega o momento de fazer fora da caixa. E todos os que estamos aqui, toda a indústria aseguradora, queremos fazer e só sabemos uma forma de fazer. E é junto com os corretores de seguro desse país, que, repito, dieron um show e juntos temos que continuar avançando nesse show e demonstrando que muitos de los que calaram a boca não podem voltar a abrirla. Então, conten con a gente, e eu acho que falo em nome de todas as companhias de seguro desse país, conten com a gente e é uma grande satisfação, uma honra poder estar aqui hoje e, sobretudo, poder acompanhar a esse mercado asegurador tan empolgante que a gente tem por enfrente. Muito obrigado a todos e que grande satisfação tem tanto por fazer e tem tantas possibilidades de fazer juntos. Obrigado. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Eu lembro desse nosso encontro aqui, quando você esteve aqui no Rio. Lembrei também, quando o Roberto falou, e me deixou muito feliz, falando dessa conexão de vocês hoje entre as companhias, trocando informações, trocando experiências para que a gente possa estar sempre com um mercado melhor. Essa é a função que o CCS sempre busca, com os corretores e com o mercado. Esse evento foi feito pensado nisso. E é o que a gente sempre fala, o corretor de seguros precisa vender mais sempre. E o que você falou agora, oferecer é a melhor maneira de vender mais. Né? Não ficar esperando... Eu que é a única. Exatamente, porque a gente não pode ficar esperando o cliente nos procurar atrás de um produto. Né? Muitas vezes ele nunca vai descobrir que precisa desse produto se a gente não antecipar isso. Gente, é bom demais e um prazer estar aqui falando sempre com vocês. Eu acho que estou devendo uns 3 jantares para o Renato já, depois de deixar ele para o final aqui. Mas, Renato, foi a ordem alfabética, a gente respeitou, mas o jantar em Curitiba, para deixar que a gente acerta depois, se você estiver em São Paulo também do mesmo jeito. Agradeço a tua presença também, ter aceitado isso em cima da hora. A nossa oferta era de 3 CEOs
e o compromisso da gente com o público principal me fez fazer contato contigo e a gente acordar de você estar aqui hoje de surpresa para todo mundo. Te agradeço mesmo. Eu que agradeço demais a você, Fábio, e a todos os corretores também por ter a paciência de me ouvir, né? E queria dizer que é um prazer estar do lado de personalidades, aí o Roberto, que é um prazer conhecê-lo pessoalmente, Roberto, ou não pessoalmente, né, Roberto? Da forma digital. Né? Prazer. Isso aí. O Leonardo e o Gutierrez já tive o prazer de estar ao lado deles aí, em outros eventos, e é sempre um prazer ouvi-los. Eu acho que a gente pode colocar aí algumas questões aí bem bacanas sobre as falas já que foram colocadas, né? Eu não quero ter a pretensão de trazer algo novo aqui, até porque, como eles bem falaram, a gente acaba vindo em algumas linhas muito idênticas, né? As seguradoras, acredito eu, têm um papel fundamental na sociedade. E há muito tempo aí, a Previsul, por exemplo, com 114 anos, e quase todas as seguradoras com quase um século de tradição ou de história, acabam mostrando o quanto seguro é necessário e importante dentro de uma sociedade madura e sadia, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa nova realidade do mercado, olhando um pouquinho para o passado, né? Como um bom segurador, né? As seguradoras fazem estimativas do futuro, olhando em bases estatísticas do passado, né? E se a gente lembrar, eu entrei no mercado segurador em 2006, a exemplo como o Roberto falou, eu fui caí um pouco de paraquedas aí no mercado e acabei tendo a felicidade de fazer minha formação profissional nessa área. E posso dizer que eu entrei em 2006 em uma seguradora muito analógica, né? Uma seguradora ainda com processos muito focados no papel, né? Carbonado, etc., em malotes, né? E isso demorou para se mexer. E eu sempre faço uma analogia, eu acredito que as seguradoras, elas andam um pouco na esteira do que o mercado financeiro, como banco, né, fazem um pouco à frente, né? As seguradoras sempre acabam sendo puxadas pelo esse movimento que o mercado financeiro acaba imprimindo, né? Essa digitalização, essa evolução que o mercado financeiro acaba trazendo para o mercado segurador. Prova disso é que os bancos já estão num caminho de digitalização há muitos anos, né? Lutando para que isso traga não só mais agilidade, mas também confiabilidade ao consumidor. E as seguradoras também vêm implementando isso pouco a pouco, né? E acho que, como bem colocado por todos aqui que falaram, as seguradoras não estavam atrasadas no mercado. Eu acho totalmente errado falar que as seguradoras estavam em um momento atrás aí de algum outro segmento, etc. As seguradoras, na verdade, trabalham com produtos tradicionais e complexos, né? E aqui eu entro um pouco no que aconteceu com essa pandemia, saindo um pouco desse passado e entrando hoje nesse nosso presente, nesse novo presente que a gente vive, né? Como bem colocado pelo Gutierrez, eu acho que a pandemia ninguém esperava, né? Se a gente colocar aqui numa visão histórica, a gente teve uma pandemia de verdade, onde praticamente todo mundo global foi assolado, né, em 1918, aí, com a gripe espanhola, que nem espanhola era, né? O Gutierrez aí deve saber muito bem que a gripe espanhola não tinha nada, mas foi a primeira pandemia que acabou assolando, ou a última grande pandemia que acabou assolando o globo de uma maneira geral, né? E a gente pode trazer aqui que naquele momento, né, a gente tinha um mundo ainda comparado com o de hoje medieval, né? E hoje o que nós temos? A gente voltar um pouquinho na nossa história, em 2012 foi lançado, praticamente começou a se popularizar os smartphones, né? Então até 2012 nós não tínhamos. Eu lembro em 2004 nós tínhamos uma máquina de 2004 como servidor na companhia, físico ainda naquela oportunidade, no começo dos anos 2007 ali, quando chegou meu iPhone tinha, em 2013, tinha 20 vezes mais capacidade de processamento de dados do que o servidor de 2004. Isso para a gente ter uma noção que eu tinha na palma da minha mão, em 2013, uma capacidade de processamento de dados 20 vezes maior do que naquela oportunidade. E lembrando que eu era o sistema da companhia, né? Era
um servidor da companhia. E hoje o que nós temos aí? Nós temos, se comparar o meu iPhone de hoje ou qualquer smartphone de hoje com 2013, o de 2013 é arcaico, né? Então nós estamos aí num mundo novo e assolado por essa pandemia. O que eu acredito que aconteceu? Nós estávamos numa curva de movimento, né, do consumidor, de entendimento pelo consumidor dessa nova forma de consumo e também de várias empresas, né, com relação a como começar a se digitalizar, como começar a se modernizar nesse mundo digital, puramente digital, né? E acredito que, como o Gutierrez colocou, e o Roberto também, a gente foi assolado aí de maneira abrupta com essa pandemia e todos se viram na necessidade de se mexer e fazer algo, ou apresentar algo realmente inovador para o consumidor. E aí que eu concordo 100% com o que foi falado. O mercado segurador se mostrou resiliente, se mostrou realmente com uma tecnologia de ponta, né? A prova disso, a Previsul, no dia 17 de março, entrou em home office, e acredito eu, como quase todo o mercado segurador, e tivemos um sucesso absurdo. Saímos ali do nosso prédio, hoje que fica a sede em São Paulo, e não tivemos nenhum solavanco na operação. Isso mostra que realmente nós estávamos preparados para um momento, obviamente não esperávamos, mas estávamos preparados. E isso trouxe também uma quebra de paradigma, que eu digo, né? Uma quebra de paradigma muito interessante no aspecto, para mim, pelo menos de gestão, né? Eu e acredito eu que todos aqui que estão falando tinham suas dúvidas, né, com relação à efetiva viabilidade do home office, né? E isso se mostrou totalmente viável. Nós tínhamos receio de como as equipes poderiam ter a sua produtividade afetada, e foi exatamente o contrário, né? Nós temos hoje pessoas mais engajadas, com mais tempo e às vezes muito mais felizes, porque estão em casa, né? Vocês viram aqui, não sei se vocês perceberam, minha filha passou aqui atrás agora há pouco, né? É a nova realidade, né? Eu estou conseguindo conviver mais com a minha família, né? E isso mostra uma nova forma de ver, uma nova forma de se mostrar, de conviver nesse mundo novo, né? E aí, somado a isso, o que as seguradoras conseguiram implementar? Rapidamente a gente conseguiu colocar em curso novas formas de relacionamento com o cliente e com o corretor. E posso dizer que a pandemia, nesse ponto, foi favorável a todos, porque oportunizou às empresas e ao mercado testarem novas formas de relação, né? Por exemplo, tínhamos muita dúvida e muito preconceito com relação ao WhatsApp, né? Puxa, será que o consumidor vai aceitar esperar ali seus 10, 15 minutos para ter uma resposta no WhatsApp? E vimos que sim, né? É muito diferente de um telefonema, onde o consumidor fica esperando ali uma resposta pronta, um First Call Resolution, como a gente fala, um FCR. Não, ali no WhatsApp ele tem a paciência de esperar muitas vezes 10, 15, 20 minutos por uma resposta, ou até uma resposta automatizada por um robô, né? Que muitos também diziam, puxa, será que vai funcionar colocar um robô para atender um consumidor, um corretor? E muitas vezes para atendimentos, vamos dizer assim, do dia a dia, de operações que são simplificadas, que podem estar na ponta, isso se mostrou totalmente viável, né? Então, acho que é oportuno a gente colocar isso. E eu vou trazer aqui uma questão que eu acho que eu já trouxe também em outros painéis, que eu já participei, a pergunta, né, que aqui a gente está num fórum do Clube dos Corretores, eu acho importante a gente colocar. A Previsul trabalha com corretor de seguros desde sempre, né, a única forma de distribuição da companhia. E por que a gente acredita tanto nesse meio de distribuição, né? Eu sempre trago um comparativo aqui, recente. Nós temos aí um mercado de fintechs, né? Nós temos aí vários bancos digitais chegando, carteiras digitais e outras formas de outros serviços financeiros que estão aí à disposição do consumidor. E no meio de tudo isso, em contraponto, antagônico a isso, nós temos o sucesso XP, né? O que é XP? É um atendimento não padronizado, um atendimento personalizado ao consumidor, né? Isso trouxe o quê?
uma visão de que produtos financeiros complexos, a exemplo do seguro, né, e a gente falou aqui que o seguro tem as suas peculiaridades, e cabe sim ao mercado tentar simplificar essa leitura, essa dinâmica de apólice, de nomenclaturas e coberturas, etc., a gente tem, infelizmente, a gente tem um produto financeiro complexo para se comercializar. O consumidor, muitas vezes, é um pouco mais afeto aí a um determinado seguro de automóvel, uma cobertura simplificada de vida, mas quando a gente começa a adentrar em algumas outras questões de produto, a gente começa a ver uma dificuldade do consumidor de entendimento, né? E aí que está a figura central do corretor de seguros, e é por isso que eu acredito que o corretor de seguros é sim a profissão do futuro, porque nós temos a XP para provar de que produtos financeiros complexos precisam sim de bons consultores, de boa recomendação, de boa comercialização. Para quê? Para que o consumidor compre um produto adequado, com a cobertura adequada, com a IS adequada, a importância segurada adequada, né? Muitas vezes você vê contratações, eu tenho seguro, e aí você vai olhar uma cobertura, ou por exemplo, no Vida é só de acidentes pessoais, não cobre morte natural. Eu já tive amigos que comentaram assim comigo e eu fui dar uma olhada na apólice e não tinha morte natural. Eu disse, olha, eu tenho seguro de vida. Eu falei, você não tem um seguro de vida, você tem um seguro de acidentes pessoais. E, do outro lado, coberturas adequadas, né? Também, outro exemplo, um amigo meu veio, olha, eu tenho cobertura de seguro de vida, mas quanto que é a importância segurada? Não sei. A gente foi olhar na apólice, é um capital pequeno comparado com as necessidades da família dele. Então, eu disse, puxa, você tem que procurar um profissional adequado para fazer uma contratação adequada para a tua realidade, né? No caso do seguro de vida, ou para se manter no caso de uma doença grave, ou no caso de uma invalidez por doença, por acidente, mas também para deixar os seus dependentes, né, uma qualidade de vida que permita a eles continuar a sua sobrevivência, a sua subsistência na falta do provedor econômico. É isso que, acredito eu, o consumidor, o corretor de seguros tem um papel fundamental e vai continuar tendo, porque a digitalização ela só é um meio, ela não é um fim. O digital acaba oportunizando ao corretor vender e comercializar, né, produtos cada vez de forma mais simplificada ao consumidor, de forma mais adequada ao consumidor, mas ela tem que ser um meio que só facilite, um facility na vida da pessoa, do consumidor. E muitas vezes aí se questionaram, né, no passado, que eu acho que é uma questão superada, o consumidor vai conseguir contratar seguros diretos. Alguns produtos, sim, de forma bem simplificada, mas quando a gente tratar de produtos mais complexos ou mais completos, posso dizer assim, há essa necessidade. E aí, só falando, para finalizar a minha fala do futuro, né, acredito que a gente vai ter uma oportunidade, como bem disse o Gutierrez, uma oportunidade de vender ainda mais, porque a população se viu, aí, vamos dizer assim, afetada por uma situação inesperada, como foi o caso da pandemia. Muitas pessoas que nunca tinham pensado em seguro de vida, hoje se dão conta, muitas pessoas que nunca tiveram o tempo de usufruir da sua casa, como hoje estão tendo, estão vendo a necessidade no seguro residencial, e aí entra, por exemplo, muitas pessoas que nunca questionaram por que pagam o seguro 24 horas do seu carro, vão começar a se questionar porque não utilizam mais o carro tanto tempo, estão ficando mais em casa, ou usam mais o Uber, por que não fazer um seguro intermitente, né? Então, acho que vai vir um papel das seguradoras reinventarem não só o meio de comercialização, isso sim, as seguradoras estão de parabéns, muitas delas já estão mostrando, a exemplo da Previsul, dinâmicas diferenciadas. A gente hoje vende por WhatsApp, primeira seguradora da América Latina a vender seguro por WhatsApp, a gente consegue fazer uma contratação completa em 16 interações com o consumidor via WhatsApp, né, com o corretor de seguros, é importante que se diga, né, isso... só fazendo um parênteses, a gente demorava uma proposta carbonada, demorava 40 até 43 dias para emitir dentro da Previsul. Hoje a gente consegue emitir uma proposta de seguro em 2 minutos e 20 segundos pelo WhatsApp, com débito em conta, com cartão de crédito. Então, com o Omnichannel, se o cliente parar, o corretor entra no nosso portal e termina. Então, é a forma de vender que vai mudar, mas também acredito eu que o consumidor está sendo empoderado e vai se dar conta da necessidade, não só do seguro, mas também vai se questionar
se alguns produtos são adequados à sua realidade. Vai caber ao mercado, sim, responder e devolver ao consumidor com essa dinâmica. Puxa, eu vou te entregar um produto que atenda às suas necessidades e, como bem o Roberto disse, que não fique mais dentro daquele, começa às 0 horas o dia tal e termina às 0 horas depois de 12 meses de vigência. Não, o consumidor vai querer algo novo, algo que permita a ele uma nova forma de se relacionar com a seguradora. Renato, muito obrigado. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui. É inevitável que quando você reúne pessoas que têm muito conteúdo para entregar, fica difícil até para a gente controlar o tempo, né? E a gente está com o tempo mais do que estourado já. Então vou pedir para que vocês... O Roberto teve algum problema de link, mas eu deixo aqui o abraço dele a todos e ele não teve oportunidade de se despedir. Tenho certeza que sintam-se abraçados aí virtualmente, né, pelo Roberto nesse problema que ele teve. Então vou pedir para que vocês deem a mensagem final e possam se despedir de quem está nos assistindo. E obrigado de verdade a todos vocês por estarem contribuindo aqui com esse evento. Léo, vai você. Ok. Bem rápido, bem objetivo, né? Como você falou que já estourou o tempo, né? Eu acho que a gente falou muito aqui sobre mudar, readaptar-se à situação. Isso exige alternativas e, invariavelmente, a gente é resistente às mudanças, né? A gente quer voltar ao antigo normal. Mas se existe algo que a gente aprendeu com tudo isso é que, além do que precisamos contar muito uns com os outros, é que a gente não vai voltar para o mesmo lugar. Nós sabemos que estamos vivendo algo comum a todos, né? E a diferença está na forma como cada um reage a tudo isso. E, se me permitir, eu vou usar uma metáfora, né? Que eu acho que os barcos são vários, eles apresentam diferentes tamanhos, velocidades, mas com certeza estamos na mesma tempestade. E é nas grandes tempestades que se conhecem os bons marinheiros. Todos vocês fiquem firmes, confiantes e resilientes. Como o Roberto falou hoje, eu acho que nós somos privilegiados por pertencermos a uma indústria pujante que tem um nobre propósito de oferecer proteção e, com certeza, juntos somos muito mais fortes. Que possamos todos refletir e, sobretudo, evoluir. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Passar a palavra ao Luiz. Bom, eu queria mandar uma mensagem que está baseado em uma fala muito importante que estamos tendo ultimamente. E falam, as pessoas e os profissionais mais bem-sucedidos daqui para o futuro não serão aqueles baseados em lo que eles sabem, serão baseados en la capacidade de reaprender o que já sabiam e de aprender novas situações e reagir com flexibilidade. A fase fundamental vai ser isso. Então, eu acho que todos vamos a precisar de ese reaprender y de ese aprender novas habilidades de relacionamiento con el cliente, de venda, etcétera, etcétera, de todo lo que fue falado aquí. Y yo quiero me sumar a Roberto y a Leo y a todos los que están falando así que, gente, qué fortuna, qué privilegio a gente ten. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de percorrer ese camino juntos y junto con ese tecido de corretores que ten o mercado asegurador brasileiro de altísima cualidad y que demostraron día a día durante siempre y especialmente en esa pandemia. Entonces, vamos a nos reinventar juntos, vamos a construir a 20 mãos, ni siquiera a 4, y vamos a hacer que más y más brasileiros possam dormir tranquilos con seu presente y seu futuro, como falábamos, garantido, ¿no? Entonces, obrigado por ese privilegio de percorrer ese camino junto, que é absolutamente empolgante. Obrigado, Gutierrez. Renato, é contigo. Bom, só queria agradecer, estar ao lado de pessoas tão ilustres, só me deixa muito mais envaidecido do que o convite, o próprio convite, né? É fantástico ouvir vocês. Queria dizer que eu tenho uma equação aí bem simples, né? Paciência mais persistência igual a resiliência, né? Então, a resiliência ela é fruto de paciência, porque o tempo resolve muito dos problemas, e a persistência, né, o ser humano que é persistente, principalmente no mercado tão disputado como de seguros, sempre vai longe, né? Então,
usando a metáfora do Leonardo, a gente está em barcos diferentes, em barcos de tamanhos diferentes, mas sempre apontados para o mesmo lugar. Então, contem conosco, com o mercado segurador como um todo, para o que for necessário e atender bem os clientes dos corretores. É isso aí, Renato. Nossa intenção é até essa mesmo, né? Em muitos painéis, em módulos que a gente tem durante o evento, é trazer exatamente, né, essas realidades diferentes das companhias, diferentes de muitos corretores, a exemplos que nós trouxemos aqui durante o dia e continuaremos trazendo amanhã. E é exatamente por isso, todo mundo na mesma direção, buscando um mercado melhor, mais equilibrado, que a gente consiga ultrapassar os percentuais de PIB que a gente ocupa hoje no país, a gente vive repetindo isso. O mercado de seguros cresce 2 dígitos a cada ano, mas a participação no PIB também vem crescendo, mas não poderia ser de um formato um pouco melhor, né? A gente precisa aqui encontrar uma forma de trabalhar bem com o governo, de trabalhar bem com o regulador, com os reguladores que afetam o nosso mercado, e estarmos juntos em conexão é o mais importante para isso. Muito obrigado a vocês. Tenho certeza que todos que nos assistiram curtiram bastante. E Anderson, é contigo agora.